Mais uma vez, boa tarde. Eu vou pedir que quem não estiver falando feche a câmera e feche o microfone, porque assim fica melhor a transmissão. E agradeço muito a presença de todos vocês. Nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Já fizemos a nossa prece e vamos começar então. Hoje nós vamos iniciar a parte segunda do Livro dos Espíritos. Eu vou colocar aqui a minha tela para compartilhar com vocês. Deixa eu pôr aqui. Só um minuto. Ai. Aqui. Acho que todos estão vendo a minha tela, né? Tá tudo certo? Eu tá todo mundo vendo? Tá. Eu estou vendo. Obrigada. Então, hoje a gente vai começar a parte segunda, né? A parte segunda se chama Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Então, lembrando que na parte primeira, ele pergunta das causas primárias, né? Então, ele fala de Deus, fala do universo, e agora, na parte segunda, o tópico é do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E aí tem vários capítulos, e a gente vai começar aqui no capítulo 1, que se chama dos espíritos. Então, que definição se pode dar de espíritos, né? Então, vamos começar a nossa discussão aqui hoje. Olha, na verdade, assim, deixa eu pôr aqui. A gente pergunta para quem quiser responder, não existe nenhuma. É só para ficar mais movimentado. Quem não quiser falar, não é, imagina, de forma alguma que a gente quer constranger ninguém. Então, eu vou perguntar, vou começar pelo Benedito. Que definição se pode dar de espírito, Benedito? Você gostaria de responder? Você pode me dar um minuto? Eu ainda estou me acomodando aqui, tá, mas eu já vou participar. Então eu vou passar para a Dulce. Dulce, qual que é a definição de espírito? O que é o espírito? Bom, a exemplo do nosso próprio livro de instrução, os espíritos são seres inteligentes, né, do Criador, desse ser supremo que criou o universo, né? Tem gente que dá várias definições, mas eu entendo que é nada mais do que está dizendo aqui para nós, os espíritos são seres inteligentes da criação. Isso. E eles estão em toda parte, né, do universo. Nós, como espíritas, sabemos que estão encarnados e também existe uma outra população desencarnada que é maior do que os encarnados. Exato, é verdade, né? Isso que a Dulce falou é bem interessante, que a população de desencarnados é muito maior do que a população de espíritos encarnados. E muitos, assim, estão avidamente procurando uma oportunidade para vir aqui para encarnar, né? Porque eles sabem que a encarnação é mais ou menos como a universidade para nós, assim, né? Assim, todo mundo presta vestibular, quer entrar, porque é muito importante, né? Então, eles sabem que a encarnação é muito importante e a população é muito maior mesmo. Você queria falar alguma coisa, Benedito? Acho que não, acho que ele deve... Oi, pode falar. Sim, pode ser? Oi, pode falar. Tá. Eu não tenho uma definição assim do que é espírito, né? Mas para mim eu responderia de uma maneira muito simples, sabe?
Espírito é tudo aquilo que nós somos, que não é o nosso corpo, não é? Uhum. Então, quando o nosso corpo falecer, não é? Nós vamos continuar existindo, vivendo em algum lugar, ainda que a gente não saiba direito onde, com quem, etc. Mas nós todos temos essa intuição básica, primária, assim, da sobrevivência da alma em relação ao corpo, né? Então, isso que vai prosseguir, isso que é imortal, né? Então, por exemplo, eu, o Benedito, né? Quando o meu corpo vier a falecer, eu não vou falecer, eu vou continuar vivendo. Então, esta parte que vai continuar vivendo, que é imortal, é o espírito. É uma definição assim mais simples que eu tenho para responder essa pergunta, entendeu? E é realmente isso que vocês falaram, né? É assim, o que vai sobreviver à morte é a individualidade que é o ser inteligente, né? Então, os espíritos são seres inteligentes da criação. Como a Dulce falou, e o Benedito povoa um universo fora do mundo material. Então, nós somos espíritos encarnados, né? E existem os espíritos desencarnados que continuam sendo eles próprios. A gente não perde a individualidade, né? Então, vamos ver a próxima questão aqui, ó. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? A gente sabe que são pessoas, são seres, né? Não pessoas, são seres individualizados. Eles não são porções, né? Que perdem depois a sua individualidade, voltando para ir se fundindo em Deus, né? Eles são obra de Deus, exatamente qual a máquina ou é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Então, nós somos procedentes de Deus, mas nós não somos parte de Deus, assim, no sentido literal, né? Que sai um pedacinho de Deus e aí esse pedacinho volta como uma gota de água no oceano que se perde no todo, né? Somos seres individuais, né? Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E os espíritos respondem, evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos, né? São coisas que, infelizmente, a gente não tem condições de saber. Quer dizer, como é que Deus usou esse princípio inteligente e individualizou, transformou isso numa única criatura, né? Num ser que desde as mais remotas épocas continua sendo ele mesmo, né? A gente não sabe disso, mas o fato é que cada espírito é único, cada espírito é um indivíduo e foi uma individualização desse princípio inteligente, né? E aí Kardec pergunta na questão 80, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Então, vamos ver aqui, seu Paiva, o que o senhor acha? Assim, será que Deus, ele criou e agora ele está descansando, né? Porque a Bíblia fala isso, né? Que ele descansou no sétimo dia, então ele já criou tudo aquilo que ele tinha direito? Como que funciona isso? Olha,
os espíritos responderam para Kardec que Deus continua incessantemente produzindo. Deus não tem por que descansar. Ele não cessa nunca. Uhum. Nós, como seres ainda imperfeitos, e ainda por força da limitação da matéria, temos necessidade de repousar para refazer as energias. Mas o espírito, propriamente, já não tem mais essa necessidade. E Deus, como Criador de tudo, menos ainda. Uhum, uhum. É isso mesmo. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, seu Paiva? Essa questão do descanso divino, assim, será que é um equívoco da Bíblia? Será que tem alguma outra interpretação? Eu acho que Deus não vai parar. Chega, já cansei, não vou fazer mais, né? Então, isso daí, a criação de Deus, ela é permanente, né? Ele é contínua. Então, cada dia, cada segundo para nós, dias para nós é segundo para Deus. Então, eu acho que Deus não vai falar assim, não, eu parei de fazer isso aqui. Se ele parar, e aí, como é que fica? Vai acabar? No final, acaba? Não, eu creio que a criação de Deus é permanente. É verdade. É isso mesmo que eles falam. Eu imagino... Oi, Benedito, pode falar. Eu queria comentar o seguinte, que a visão que nós temos de Deus é uma visão humana, né? Então, a gente acha que Deus fica cansado, precisa descansar, né? Que ele, se ele fosse um padeiro, né? Ele fez uma fornada de pães e agora não vai fazer outra fornada, né? Que Deus, às vezes, nos castiga, né? Que Deus é cruel. Então, todas essas imagens que nós temos de Deus revelam muito mais sobre nós mesmos, como seres humanos, do que sobre Deus, né? O fato é que nós ainda não temos capacidade de alcançar a natureza íntima de Deus. Não. Então, essas respostas, né, são respostas humanas, né? Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter em mente, não é? As visões que são nossas, que revelam a nossa capacidade de enxergar o mundo, né? Então, nós, ao falarmos dessa maneira, estamos muito mais falando de nós mesmos do que de Deus propriamente. Com certeza vocês têm razão. O que eu entendo, assim, desse descanso de Deus, não é um descanso de Deus. Na verdade, eu acho que Deus, ele faz tudo muito certo e ele faz por ciclos, assim, né? Então, assim, eu acho que quando o universo foi criado e foi criado o planeta Terra depois de muitos bilhões de anos, né? A cada ciclo existe um tempo para que os seres ali amadureçam, cresçam, se desenvolvam. Tudo funciona assim por ciclos, né? Existe um ciclo do dia e da noite, existe o ciclo da lua, que vai dar as semanas, que depois vai dar os meses, existe o ciclo da volta do planeta ao redor do Sol, que vai dar o ano, o próprio sistema solar, ele também tem um ciclo na Via Láctea. Enfim, todos esses ciclos, eles funcionam de forma muito harmônica, de uma forma assim perfeita, para dar um tempo para os seres que estão ali
conseguirem fazer a sua evolução, porque a evolução é muito lenta. Então, eu imagino que quando fala assim que Deus descansou, não é que Deus descansou, mas que Deus nos deu um tempo para que esse princípio inteligente, de uma forma muito gradual e muito orgânica, né? Assim, muito assim, de tal forma, sem atropelos, né? Pudesse descansar, que é uma coisa entre aspas. Então, sabe uma semente que fica na terra e parece que a semente está descansando até que de repente brota alguma coisa? É mais ou menos isso, né? É um tempo que cada um tem para ficar germinando ali, né? Então, acho que cada vez que Deus cria, e Ele cria a todo momento, a todo segundo, existe esses ciclos, né? Então, a Bíblia, ela é muito simbólica, né? E esse simbolismo faz a gente, se a gente pegar o pé da letra, a gente acha que quem descansou é Deus, né? Então, Deus criou tudo que tinha que criar e está lá descansando agora, né? E longe disso, Deus, Ele está criando a todo minuto, né? Ficou claro isso? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Oi, pai, pode falar. Eu entendo que ficou bem claro, e isso aí que o Benedito falou também dá uma ideia perfeita do que a gente pode fazer uma analogia do que acontece de nós com relação a Deus, assim como, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos de idade vive numa família, ela é alimentada, ela é atendida em suas necessidades primárias, tal, e não tem nem noção do que acontece. Quando ela está doente, dão-lhe remédio. Está com fome, dão-lhe comida. Ela não tem ideia como é que se faz a comida, de onde vem essa comida, como é que tudo acontece ao redor dela. Ela só vai começar a entender à medida que vai crescendo, vai desenvolvendo os conhecimentos, vai para a escola, fica aprendendo que ela vive numa sociedade, que para comer precisa plantar, precisa preparar, entendeu? Então, nós estamos num estágio ainda muito inicial da vida universal, que tem muita coisa ainda para a gente aprender e entender como que acontece no universo. Com certeza, com certeza. Não é isso? Eu faço uma analogia assim. E quanto menor a criança, menor é a condição dela, né? E nós somos criancinhas ainda, né? Exato. Benedito, você estava com a mão levantada, você quer falar ou já ficou levantada a mão lá? Eu queria só resumir o comentário que você fez, dizendo o seguinte: então, Deus não descansa. Não. Quem descansa é o ser humano, né? Exatamente isso. Vamos continuar então aqui, ó. Então ele fala aqui que a criação dos espíritos é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar, né? Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Olha como Kardec é inteligente, né? Ele pensa assim, ó, Deus, vamos dizer assim, ele já falou ali na primeira parte, né? Nós já vimos isso, que a trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Então, basicamente, o universo ele pode ser composto dessas três coisas. Deus, que é o Criador, o Espírito e a matéria. Então, se o Espírito não é matéria, a gente pode dizer que o Espírito é imaterial? E se ele é imaterial,
do que ele é feito, então, se não é de matéria, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Mãe, você já tinha parado para pensar nisso? O espírito é imaterial, mas daí ele é feito do quê, se ele não é de matéria? Segundo a gente tem estudado, ele é uma matéria, mas não uma matéria como essa que nós conhecemos, né? É uma matéria assim, bem sutil. Aqui no Livro dos Espíritos diz quintessenciada, né? Então, mas que ainda não nos foi dado ainda um esclarecimento total do que o que realmente seja o espírito, né? Por enquanto, faz parte ainda dos mistérios da criação, né? Hoje em dia existem algumas pessoas, alguns espíritas estudiosos, cientistas, que eles falam alguma coisa a respeito da criação, mas nada assim em definitivo, né? Tudo são assim hipóteses, como se fala que o espírito foi em primeira mão, ele foi projetado da mente de Deus, né? Como caiu no vértice do universo, né? Como fagulhas divinas, só que ainda isso não era o espírito, né? Essas mônadas, vamos dizer assim, era aquela sementinha, né? Aquela semente de alguém que ia vir a ser ainda não era, ele viria a ser. Então, eles dizem isso, que essa mônada, ela começa a evoluir, né? Primeiro ela desce inconsciente, simplesmente como uma fagulha divina, e depois ela sobe mais consciente, né? Como alma, no movimento de evolução. Então, teria dois movimentos, segundo esses estudiosos: o movimento de involução e o movimento de evolução, né? Onde realmente começa a vida do espírito, né? Já começa a individualização no reino animal, e assim até hoje vamos evoluindo. Mas continua sendo um mistério. Os espíritos ainda não nos disseram realmente, talvez por falta até de analogia, por falta até de algum termo de comparação, nós ainda não temos condições de entender realmente o que seja o espírito. É isso, minha querida? Oi, Benedito, pode falar. Eu tenho duas perguntas agora, para as quais eu não tenho resposta e gostaria que vocês me ajudassem, se for possível, né? E as duas perguntas vieram do comentário da Lourdes. A Lourdes disse que o espírito é feito de uma matéria diferente, não é uma matéria como nós conhecemos, é uma matéria sutil, é uma matéria quinta essenciada. E aí eu fiquei pensando na palavra quinta essência. Então, se o espírito é uma matéria que é a quinta essência, eu gostaria de saber quais são as 4 essências que tem aqui. Então, existe a primeira essência, a segunda essência, a terceira, a quarta e a quinta essência. Então, eu queria ter uma ideia de o que são essas 4 essências que precedem a quinta. Não e faz outra pergunta. A Lourdes falou de evolução e involução. Eu também queria entender melhor o que são esses dois movimentos. Certo, eu vou passar a palavra para a Dulce, que eu acho que ela deve ter alguma coisa, porque eu não sei essa resposta primeira. Benedito, não faz pergunta difícil assim, Benedito. Fale, Dulce, ajuda a gente aqui, Dulce. É para a gente estudar, Lourdes. Temos que pensar mesmo, pôr a nossa cabeça para funcionar, né? Tem que pensar. É realmente um assunto interessantíssimo que leva a gente a pesquisar mesmo, fazer estudos, porque
eu também fico me questionando, inclusive com algumas citações da Bíblia, naquele primeiro assunto que fala que Deus descansou no 7º dia, aí me esclareceu alguns assuntos agora que a doutora Elaine falou, e falando do espírito, que diz que, a pergunta do Kardec diz que se ele é imaterial, numa outra matéria que eu estudei, que eu estou estudando, que eu procuro, diz assim que a matéria quintessenciada, ou fluídica, como podemos falar, é originária do plano astral. Ela é própria do estágio de cada ser. Mundo este coerente com o estado evolutivo de cada um, onde estagia entre o período de uma encarnação e outra. Então, no meu entender, essa matéria quintessenciada, ela é tão sensível e própria, como diz, né, de cada individualizada, né, de cada espírito, mas que pertence ao plano astral mesmo. Por isso é que ele é uma matéria, como a dona Lourdes falou, uma matéria diferente da que nós conhecemos, que a gente não pode ver com os olhos materiais. A gente pode sentir, né? Tanto que nós, como espíritas que somos, e estudando constantemente essa filosofia maravilhosa que faz a gente se sentir tão bem, a gente não vê, mas a gente sente. A gente entende as influências espirituais que chegam até nós. Então, é muito interessante esse assunto, mas eu acredito que existem aí várias definições, mas a resposta dada pelos espíritos aqui para Kardec também já nos deixam, assim, bem informados, creio eu, né? Na verdade, a gente está conversando, mas daqui a pouco ele vai falar isso para a gente, né? Que não tem como a gente saber ao certo. Essa questão da quintessência, isso veio lá dos tempos de Aristóteles, na verdade. Eu fui dar uma lida rápida aqui no Google, eu já tinha ouvido falar disso, mas eu tinha esquecido, aí eu dei uma checada aqui, é isso mesmo. Por quê? Porque se acreditava, né? Porque essas questões que nós estamos conversando aqui, elas já foram temas, assim, desde os filósofos mais antigos, né? Desde os filósofos pré-socráticos. Por isso que a gente fala que o espiritismo, ele também é uma filosofia, porque essas questões, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, isso esteve já na cabeça de muitos filósofos, né? Desde os tempos mais antigos. Então, assim, quando esses grandes pensadores, né, começaram a perceber, assim, porque não existia ciência do jeito que a gente conhece hoje, né? Assim, a ciência era basicamente a filosofia. Esse conceito de ciência é uma coisa aí bem mais recente, né? Isso veio aí lá pelo século XVIII, mais ou menos. E antigamente, assim, antes disso, não existia esse conceito de ciência. Era a filosofia que fazia esse papel de explicar as coisas da natureza. Hoje nós temos a ciência para explicar os fenômenos naturais. Mas, antes do século XVIII, quem explicava os fenômenos naturais era a filosofia. Então, eles acreditavam que existia basicamente 4 essências, né? A água, o ar, a terra e o fogo. Era tudo que eles conheciam, né? Se eles pensassem assim, olha, vamos agrupar tudo que existe aqui no nosso planeta, né? Não, eles nem sabiam, não tinham nem esse conceito de planeta, aqui onde nós vivemos, né? Então, vamos agrupar. Eles conseguiam agrupar nesses 4 elementos, nessas 4 essências, né? E aí esse termo quintessência veio para dizer assim, olha, tem mais coisa, né? Não é só isso, né? Então, assim, não é só o que vocês conseguem enxergar. Porque o que é óbvio no nosso mundo? É isso, é a água, a terra, o ar e o fogo, né?
Pelo menos era isso, assim, na época desses filósofos. E aí, assim, olha, tem mais coisa, né? Então, existe uma quinta essência, uma coisa que ninguém pode ver, uma coisa que ninguém explica, né? Agora, essa outra questão da involução e da evolução, eu não sei, eu até quero que depois a minha mãe, a Lourdes, fale isso, se é isso mesmo que ela quis dizer. Pelo que eu entendo disso, é assim, Deus, de alguma forma, ele cria o espírito, né? É uma fagulha que sai da sua vontade, dessa vontade divina, dessa inteligência, sai essa individualização do princípio inteligente. Quando sai, isso se afasta de Deus, né? Porque Deus cria isso e essa fagulha que sai de uma coisa perfeita que é Deus, né? Que é um ser que nós nem conseguimos definir, ele sai disso e ele vai ter que fazer todo o seu caminho de volta para a divindade, mas não que ele vá se fundir com Deus, não é isso. Ele vai ter que se reaproximar desse Criador. Então, nesse movimento de saída, é como se ele involuísse, entre aspas, porque ele não evoluiu, ele, na verdade, ele foi criado naquele momento, mas ele se afastou da divindade, porque ele saiu de algo perfeito e foi para ser algo simples e ignorante, que através do seu processo evolutivo, ele vai chegando de volta ao Criador. Eu não sei se é isso, mas será que é isso que você quis dizer? Exatamente isso. Ele saindo da mente de Deus, ele cai nesse vórtice involutivo, porque essa mônada luminosa, ela vai percorrendo, vai como que descendo mesmo, né? Ela vai como que descendo mesmo, e ela vai se envolvendo em matéria cada vez mais densa, de mundos mais rudes, e a queda dela, né, essa involução dela, vai cessar no reino mineral. E ela, aí nesse reino mineral, então, onde ela vai estagiar por muitos milênios, né? Até muitas pessoas falam assim, poxa, então eu já fui pedra, já fui animal, já fui verdura, é uma coisa. Não, ela está estagiando para tirar experiências, né? E ela não perdeu o brilho dela, só que o brilho dela, aquele brilho que ela teve quando saiu da mente do Criador, está como que envolto nas energias densas, né? Envolto em energias que a obscurecem, né? Aí, então, o que vai acontecer? Depois dela estagiar todo esse tempo, aí tirar todas as experiências que esse reino, que a mônada estagia aqui na Terra. Aqui na Terra é no reino mineral. Não se sabe em outros planetas como é que é, mas aqui é no reino mineral. E depois que ela consegue vivenciar todas as experiências que o reino mineral, desde o mais simples até o mais complexo, né? Ela então vai passar para o outro reino, né? O reino vegetal, mas ela está sempre sendo monitorada pelos diretores siderais. Ela nunca está sozinha, elas estão assim agrupadas, estão em grupos, né? Sim. E aí então, quando elas começam a esse movimento de subida, que ela está saindo do reino mineral para ir para os outros reinos, o seguinte é o reino vegetal, ela está no outro movimento, que é no movimento contrário, o movimento de evolução. Aí, nesse movimento de evolução, ela vai crescendo, ela vai adquirindo a sua inteligência, né? E no reino animal, ela já é um ser, já é uma individualidade, e assim até chegar até onde nós estamos aqui hoje. Uhum. O próximo reino que nós vamos, eu acredito que seja o reino angélico, né? até chegar, até nos religarmos novamente ao Criador.
É isso. Eu acho que o que ficou dúvida é essa palavra involução, né? Eu acho que isso não é bem assim, né? É um movimento, mas eu acho que deu para entender o processo, né? É um movimento de saída de uma coisa perfeita que vai ser individualizada nesses estágios que a Lulu falou. Então. É uma queda e ascensão. Se não quiser falar que é involução, nós podemos dizer que é uma queda e uma ascensão. Isso. Ficou claro isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Benedito, você acha que foi bem esclarecido? Sim, está muito claro. Eu sugiro que a gente use, então, os termos afastamento e aproximação. Isso, afastamento e aproximação. É isso aí. Mas as palavras, às vezes, elas não correspondem exatamente às ideias, né? Aliás, se a gente for continuar aqui, olha, a gente vê assim que ele fala isso, ó. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente, né? Os espíritos, eles estão sempre falando isso no livro dos espíritos. Olha, é difícil a gente explicar, né? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia, sem comparação para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, é tudo isso que vocês falaram, né? É alguma coisa, não é igual à matéria que a gente conhece, que forma os nossos corpos, mas ele é alguma coisa, porque, né, ele é fruto da criação. Então, mas ele não consegue definir, né? Mas eu acho que ficou claro isso aqui. Eu acho que alguém pediu para falar. Quem que pediu para falar aqui? O Benedito. Pode falar, bem. Eu não escutei uma palavrinha que você disse, que estava falando a resposta aí dos espíritos e tal, e que nós não conseguimos perceber com os órgãos dos sentidos, ou que nós conseguimos perceber com os órgãos dos sentidos. Eu não entendi bem esse trecho. Vamos ver aqui o que ele fala aqui. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Quer dizer, a gente não consegue definir, a gente não consegue ver, porque a gente não consegue ver o espírito, né? A gente vê o perispírito. Os médiuns, quando eles enxergam o perispírito. O espírito, a gente não consegue ver, nem os médiuns conseguem ver o espírito, certo? Porque é uma outra coisa, assim, a gente não sabe exatamente de que material é feito o espírito. Certo? Ok, então, só para recordar, né, nós temos 5 sentidos, né? A visão, a audição, a gustação, o que mais? O tato. Está faltando são 5, né? Qual que é o quinto? E a propriocepção, né? Assim, que você sente com sei. Então, esses sentidos, né? É a visão, o tato, a audição, o olfato. O olfato. Isso. Visão. Na verdade. Oi, desculpa. Olfato e paladar. Paladar. Isso, a gente pode ver, pode escutar, pode sentir o gosto, sentir o cheiro e sentir que alguém encosta na gente, sentir o tato, né?
Exato. Então, mas este equipamento de 5 sentidos não dá conta para a gente perceber o espírito, é isso, né? Isso mesmo, não dá conta, não dá conta. A gente não consegue ver o espírito, porque o espírito ele é feito de uma matéria que é inacessível aos nossos sentidos. Não tem como a gente ver. A gente vê espírito, na verdade, nós estamos vendo o corpo perispiritual desses espíritos, né? Porque o espírito em si, a gente não consegue ver nesse estágio evolutivo que nós estamos. Nem os melhores médiuns conseguem ver. É como Deus, né? Quando eles perguntam que a gente não vê Deus, porque falta um sentido para isso. Então, também para vermos os espíritos, também faltaria um sentido que nós não temos. Exatamente, exatamente. Agora, a próxima pergunta é essa, e essa é mais fácil, né? Se os espíritos têm fim. Já pensou, Luciana, se os espíritos tivessem fim e a gente acabasse, né? Como que isso ia ficar, não? Para uma mãe? O que você acha? Quer abrir o seu microfone e comentar alguma coisa aí, Lu? Acho que não. Para quem que é a pergunta? Para a Luciana que está aqui com a gente. Eu vou passar, então, para a Zezé. O que você acha, Zezé? Você acha que seria viável isso? A gente acabar e ter essa... Não daria uma falta de motivação para a gente, né? Já pensou? Você faz, e de repente tudo acaba? Eu acho que não faria sentido, não, né? Faria sentido, né? Pensou você amar tanto alguém, né? Para depois essa pessoa simplesmente desaparecer, né? Isso seria uma falta... Uma falta de inteligência, assim, continuar vivendo sabendo que a gente vai acabar, né? É meio esquisito isso, né? Então, essa é muito... Então, ele responde aqui, ó, os espíritos têm fim? Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais, para que deixem elas, né, para lá. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer, né? Então, nós nunca teremos fim, né? E isso eu acho que é a coisa mais consoladora que o Espiritismo vem trazer para a gente, é essa certeza que a vida continua, né? Isso a gente vê a todo momento, em sessões mediúnicas, mesmo fora do espiritismo, pessoas que veem os seres amados, que se comunicam com eles. Então, assim, isso é uma coisa muito consoladora, saber que nós nunca terminaremos, né? Que as pessoas que nós amamos, elas continuam vivendo, e que um dia nós vamos nos encontrar, e muitas vezes a gente se encontra muito mais frequentemente do que a gente imagina, né? Porque muitas vezes durante o sono a gente se encontra com seres queridos que já não habitam mais o mundo dos encarnados, né? E aí ele começa a falar do mundo normal primitivo, né? Os espíritos, questão 84, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E ele responde sim, que é o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. E ele pergunta assim, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então, o que veio primeiro, né? Qual que é o mundo mais importante? É o mundo material ou é o mundo dos espíritos?
A Rosária que gostaria de falar para a gente, Rosária, alguma coisa? Bom, eu só posso dar minha opinião, porque, na verdade, eu também não sei, né? Uhum. Eu acho, assim, que a parte dos espíritos é a principal, né? Exatamente. Porque a gente está de passagem aqui nesse planeta, mas o objetivo é evoluir sempre, né? E a evolução é muito lenta, é muito gradual, né? Até a gente atingir cada vez mais uma parte sutil, né? Exatamente. Quer dizer, é muito mais importante. A Terra, quando a Terra foi criada, o mundo espiritual já existia há muito tempo, né? Quer dizer, Sim, com certeza, né? O que Com certeza. O que é mais importante na ordem das coisas, né? Uhum. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido? De certo. Eles, né, esse mundo material espiritual... A matéria acaba, né? Isso. A matéria pode acabar, mas o espírito não. Exatamente, exatamente. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Gozar, tem muitas pessoas que acreditam assim, que nós estamos aqui na Terra e que existe um mundo espiritual. Existem as colônias, existem outros mundos que são espirituais, mas não existe essa separação extremamente clara, assim, né? Ó, aqui é o mundo material e aqui começa o mundo espiritual, né? Existe um intercâmbio, é uma coisa assim, que um age sobre o outro, né? E ele pergunta, inclusive, aqui: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E aí ele fala, olha, que eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas, né, aos menos adiantados, quer dizer, nem sempre os espíritos conseguem ir a todo lugar. Eu coloquei aqui várias fotos, né, para a gente ver isso. Olha que interessante essa primeira figura aqui, que é uma casa espírita, né? Mas poderia ser também qualquer outro templo religioso, né? Porque isso não é só numa casa espírita que está lotada de espírito desencarnado, né? Numa missa, num culto, qualquer local que fale de Deus, que tenha boas intenções e tal, existem vários espíritos que se afinizam com aquele ambiente e que vão ali buscar inspiração, que vão buscar paz. Então, é muito interessante isso, né? Que os espíritos contam que parece uma arena, né? Aquela coisa que lá em cima fica cheio de espíritos, né? Enquanto que aqui embaixo ficam os encarnados. Aquilo que a Dulce falou logo no comecinho, que a população dos desencarnados é muito maior, né? E aqui é também uma pessoa psicografando, né? E os espíritos ali ditando para ele aquilo que ele está escrevendo. Mas não é só num centro ou só numa igreja que os espíritos habitam junto conosco, é no nosso dia a dia, né? Então, espíritos bondosos ajudando aqueles a quem eles atendem, né? E também, infelizmente, espíritos extremamente de aspecto horrível
meio que vampirizando seres encarnados, tirando as energias deles, né? Meio que vivendo junto com eles, porquanto as pessoas são aquilo que elas têm a companhia espiritual, na verdade, que elas buscam, né? Então, através de pensamentos, através de ações no mal, é claro que vai atrair espíritos que são extremamente grotescos, né? Então, o mundo espiritual, ele não é uma coisa assim à parte, né? Um negócio assim. É claro que existe, aqui também, olha, né? Então, pessoas bebendo, fumando, e espíritos aqui do lado se abastecendo dessas energias ruins de pessoas que estão fazendo coisas que acabam atraindo esses espíritos, né? Existem muitas moradas na casa de meu pai. Então, claro que existem locais que não são aqui no planeta Terra, são próximos, né? Que são colônias espirituais. Existem muitas colônias espirituais, existem muitos planetas que abrigam espíritos totalmente diferentes de nós em termos de evolução. A gente sabe aqui dessa colônia Nosso Lar, né? Aqui tem o Aeróbus, é um local muito bacana, muito bonito, porque André Luiz nos revela isso no livro Nosso Lar, né? E nos revela também esse local que a gente chama de umbral, que é na crosta do planeta, é próximo, ele envolve o planeta, e que ainda é muito grosseiro, e todas esses locais aqui de dor, de sofrimento, ele é formado pelo próprio pensamento, porque o pensamento ele tem muita força. Então, como o planeta Terra ainda é um planeta onde o mal predomina, tanto encarnados quanto desencarnados, eles contribuem para formar esse local aqui muito, muito ruim. Então, tanto existem espíritos desencarnados em colônias, em locais, no umbral, que não tem, eles não podem muitas vezes deixar esses locais e virem para a Terra, como existem espíritos que ficam por aqui, né? Que ficam, às vezes, eles nem sabem que já desencarnaram, né? Então, eu vou só passar um pequeno vídeo aqui, que é uma espécie de resumo dessas coisas aqui. Deixa eu passar aqui e depois a gente já encerra. Isso aqui. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje iremos falar sobre a imortalidade da alma. Na doutrina espírita, sabemos que o universo é constituído de dois elementos, a matéria e o espírito, que são criados por uma inteligência suprema e causa primária, Deus. O elemento material que compõe todos os mundos, nossos corpos e o próprio perispírito é proveniente da matéria cósmica primitiva ou fluido cósmico universal, que possui uma composição simples. Por ela ser proveniente do fluido cósmico universal, a matéria pode sofrer ações de decomposição, síntese de novas formas e ilimitadas transformações. O segundo elemento que constitui o universo é o elemento espiritual. Nele nós encontraremos o espírito ou o princípio inteligente individualizado, que são os seres inteligentes da criação. Ou seja, toda inteligência, emoções e sentimentos têm a sua origem no elemento espiritual e não na matéria. A natureza do espírito e sua constituição é diferente de tudo o que conhecemos como matéria, como visto na questão 82 do Livro dos Espíritos. Mas por quê? Diferente do corpo físico e do perispírito, a constituição do espírito é inalterável, permitindo assim uma natureza imortal. E suas conquistas morais, inteligência e memória não seriam, por consequência, perdidas. E o espírito sofresse um processo de retrocesso. Se o espírito fosse constituído de matéria, como a conhecemos, ou fosse apenas uma concepção do cérebro,
Com a morte do corpo físico e a desagregação da matéria, todos os elementos que o compõem se dispersariam na natureza, como uma gota de água que retorna ao oceano, perdendo toda a sua individualidade e conquistas. Ele se extinguiria e seria, assim, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Se fosse assim, que sentido faria todo o esforço e trabalho que fazemos na conquista do conhecimento, de valores éticos e morais? Que sentido faria todo o progresso realizado pela humanidade na ciência, na filosofia e na religião, sendo que tudo isso estaria perdido para todo sempre? Que sentido faria olharmos para as pessoas que amamos tanto só para dizer a elas que nunca mais as veremos? A comprovação da existência do espírito pelo espiritismo como algo distinto da matéria e da sua natureza imortal foi feito através da observação e experimentação de fenômenos inteligentes, evidenciados pelas diversas comunicações que recebemos do mundo espiritual por meio da mediunidade, nos trazendo esta e tantas outras respostas a questões tão profundas acerca da nossa origem. Estamos encerrando mais um vídeo e gostaria de pedir a todos vocês que deixem seu like. Muito bom. Bom, nós já estamos aqui encerrando. Deixa eu abrir aqui. Isso, parar a apresentação. E são 7 horas em ponto. Vocês gostariam, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa ainda por falar? Eu não vou falar, não vou chamar de um por um como eu faço sempre. Acho que não tem necessidade, né? Quem quiser pode abrir o microfone e falar. Pode falar. Então, deixa eu falar. Tá, pode. Eu vou falar, Adorei essas explicações, porque são recheadas de entendimento profundo e vão nos ser muito úteis sempre na nossa evolução. Então, eu estou contente e acho que tudo que a gente aprende, vamos sempre tirar proveito cada vez mais. Isso aí. Muito bom, obrigada. Benedito? Qual é o título do capítulo de hoje, do Kardec? Dos Espíritos. Deixa eu pôr aqui de novo. É a parte 2, na verdade. Parte 2ª, do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Esse é o tema, esse é o título da parte 2ª. Aí a parte 2ª tem vários capítulos, e o capítulo 1 é o capítulo que se chama dos espíritos, que tem alguns subitens, né? Ele começa falando dos espíritos, e aí um outro subitem é mundo normal, primitivo, entendeu? O que é o mundo primitivo? É o mundo espiritual. O mundo material é o mundo que veio depois, né? Que foi feito. O mundo primitivo é o mundo na ordem de importância, é o primeiro que apareceu. É um mundo que ele poderia deixar, assim, o mundo material poderia deixar de existir, que o mundo espiritual ele continuaria. Ok, entendi tudo, obrigado. Está muito bom fazer parte desse grupo, aqui desse estudo, aos sábados à tarde. Está sendo uma experiência muito rica para mim. Eu agradeço a todos, viu? Eu também agradeço a todos que contribuíram aí com perguntas, com comentários. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou mais algum comentário? Rosária, faz favor, querida, pode falar. Eu quero dizer que tem me acrescentado muito. Eu estou aprendendo muito com esse grupo, acho que está valendo muito. Que bom. Para mim. Eu fico muito feliz. E agradeço a você. Luciana, pode falar, querida.
Abre o seu microfone, Luciana, para a gente poder te ouvir. Isso. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Eu não respondi aquela hora, doutora, que eu não sabia mexer nos botões. Ah, sem problema, querida. Eu te chamei até no WhatsApp, eu falei, mas no meio da reunião nem vai ver, né? Não Mas tem da próxima vez a gente conversa melhor. Agora você já sabe como faz para mexer, né? Da mãozinha eu nem sabia, apertei a mãozinha aqui falando, eu falei, e agora? Eu não consigo conversar. Sem problemas, querida. A gente vai aprendendo a mexer com esses programas, né? Sim, agora eu entendi. É só apertar no microfone, né? Isso aí, isso aí. Então tá bom. Obrigada, adorei a reunião. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Dulce, querida, pode falar. Eu sou apenas gratidão por esse grupo maravilhoso, essa energia maravilhosa que nos envolve quando a gente se reúne. Os esclarecimentos são salutares, as instruções são, assim, encorajadoras para a gente se manter nessa seara de amor tão linda e tanto nos faz bem. Muito obrigada também, boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Mãe, eu acho que você é a última aqui, já vou pedir para você fazer uma prece de encerramento para a gente, tá bom, querida? Tá bom, sim. Então, eu só tenho a agradecer também, adoro essas nossas reuniões, onde a gente vai aprendendo muito, a gente vai acrescentando um pouquinho mais de luz, né, para nós, como espíritos eternos que somos. Então, nós vamos agora nos ajoelhando espiritualmente diante de Deus, diante de Jesus, para agradecer tanta coisa que Ele nos oferece, para Ele nos oferecer essa oportunidade de aprendizado. E nós rogamos a Ele que nos ajude, nos dê inteligência suficiente para que possamos compreender todas essas lições, essas filosofias aqui estudadas, e que nos dê bastante fé e força de vontade para aplicarmos no nosso dia a dia, porque só o conhecimento teórico não vai resolver nada. Que nós possamos aplicar realmente no nosso dia a dia, no nosso viver, tudo aquilo que vamos aqui aprendendo. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, um bom descanso, fiquem na paz de Jesus. Até mais. Pessoal, muito obrigada boa noite a todos. Vocês, tudo de bom, excelente final de sábado, um excelente domingo, até a próxima, viu? Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, tchau.